Estou aqui para receber Teu Santo Espírito, Teu Santo Espírito. Estou aqui para receber. Bom dia, meu amado irmão, bom dia, minha amada irmã, que grande graça. Quinta-feira, mais uma vez, aqui estamos nós reunidos em torno deste amor de Cristo, amor que nos conquistou com sua cruz, amor que foi vencido de modo especial no madeiro da cruz, dando-nos o testemunho de um perfeito amor de Deus por nós. Agradecemos a todos que ontem, quarta-feira, a todos que rezaram pelo nosso recolhimento quaresmal para sacerdotes, de modo especial por todos os irmãos de comunidade. Também manifestamos nossas orações por todos aqueles que, com seus corações entristecidos, vão vivendo também este tempo de quaresma como um tempo de luto, mas que possamos colocar Deus à frente de tudo e de todas as coisas, para que Ele possa nos dar a direção sempre e o consolo do coração. Manhã de quinta-feira, nós estamos aqui à beira do poço, vivendo o nosso retiro quaresmal, pedindo a Deus a sua graça, pedindo ao Senhor a sua luz, pedindo ao Senhor que através do seu amor bondoso, nós também cresçamos cada vez mais na mesma dimensão da compaixão de Cristo Jesus. Que no tema deste dia, para o nosso retiro quaresmal, nós possamos vislumbrar na nossa vida o quanto Deus se compadece de nós, o quanto Deus se compadece de mim e de você. Então vamos iniciar nosso retiro, invocando a Santíssima Trindade e a graça do Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, que gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E sob a graça do Espírito Santo de Deus, tomemos agora a palavra. Abramos no Evangelho de São João, capítulo 5, versículos de 31 a 47. São João, capítulo 5, versículos de 31 a 47. Se eu der testemunho de mim, não é digno de fé o meu testemunho. Há outro que dá testemunho de mim, e sei que é digno de fé o testemunho que dá de mim. Vós enviastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Não invoco, porém, o testemunho de homem algum. Digo-vos essas coisas, a fim de que sejais salvos. João era uma lâmpada que arde e ilumina. Vós, porém, só por uma hora quisestes alegrar-vos com a sua luz. Mas tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que meu Pai me deu para executar, essas mesmas obras que faço, testemunham a meu respeito que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, Ele mesmo deu testemunho de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua face, e não tendes a sua palavra permanente em vós,
pois não credes naquele que ele enviou. Vós perscrutais as Escrituras, julgando encontrar nelas a vida eterna. Pois bem, são elas mesmas que dão testemunho de mim. E vós não quereis vir a mim para que tenhais a vida. Não espero a minha glória dos homens, mas sei que não tendes em vós o amor de Deus. Vim em nome de meu Pai, mas não me recebeis. Se vier outro em seu próprio nome, haveis de recebê-lo. Como podeis crer, vós que recebeis a glória uns dos outros, e não buscais a glória que é só de Deus? Não julgueis que vos hei de acusar diante do Pai, a quem vos acuse. Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Pois se cresceis em Moisés, certamente creríeis em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis nas minhas palavras? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queremos pedir nesta hora que as palavras do Senhor, agora semeadas em nós, possam cair no bom terreno de nosso coração. Que essas palavras nos permitam mergulhar no mais profundo do mistério de Deus, sobretudo porque na liturgia de hoje, à beira do poço, cada um de nós é convidado pelo Senhor a experimentar esta palavra. E experimentar a palavra, meu amado, minha amada, não significa simplesmente dizer eu a entendo e eu a compreendo. O primeiro passo, sim, para experimentar é entender o mínimo daquilo que Deus quer dizer. Porque senão seremos como tantos que diz: nossa, mas que palavra linda! Nossa, mas que palavra bonita! Palavra linda e bonita não salva ninguém. O que salva é viver esta palavra. E nesses versículos que agora ouvimos, é importante que o nosso primeiro entendimento nos leve a compreender que quem primeiro dá testemunho de Jesus é o Pai. O Pai dá testemunho do seu Filho. Jesus não espera testemunhos humanos, mas espera que vejamos o testemunho do Pai e possamos acreditar nesse testemunho. Mas como podemos ver e ouvir o testemunho do Pai? Primeiro, sabendo que nós somos filhos e nos reconhecendo como filhos, permitir que esta palavra do Pai encarnada em nós possa nos levar a esta graça de filiação. Depois, acreditar nas obras de Jesus. Quando acreditamos nas obras de Jesus, disse o Senhor, só as faço porque estas obras são feitas com permissão do Pai. São obras que testemunham quem eu sou, porque só Deus pode realizá-las. E se só Deus pode realizar estas obras, então as obras que Jesus realiza são obras que dão testemunho e testemunhos do Pai sobre ele. Então bastariam essas duas razões para que pudéssemos acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Mas como nos custa isto? Por quê? Porque muitas vezes não nos reconhecemos como filhos. Porque muitas vezes nós não reconhecemos a obra de Jesus. Ontem no Evangelho, Jesus dizia nas primeiras palavras: meu Pai trabalha sempre e eu também trabalho. E falávamos que esse trabalho de Deus é o trabalho da nossa salvação, trabalha para nos salvar. Então o trabalho de Jesus, aquilo que ele realiza, as curas, os milagres, os ensinos, até o ato máximo de redenção na cruz, é manifestação plena da obra salvífica de Deus em nossa vida. Amém? Estas obras dão testemunhos sobre Jesus. Talvez se duvidássemos de um milagre,
se duvidássemos até de algo extraordinário, poderíamos fugir da obra de Jesus da cruz, da obra de amor que Ele testemunha por nós, quando Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quando Ele diz ao ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então estas obras de Jesus, culminada na obra redentora da cruz, deveria nos fazer crer. E Jesus prossegue no Evangelho de hoje, dizendo-nos, sobretudo, que nós precisamos ultrapassar os testemunhos humanos, ou aqueles que simplesmente, humanamente, querem dar testemunho de Jesus. Como podeis crer, vós que recebeis a glória uns dos outros e não buscais a glória que é só de Deus? Muitas vezes também nós, nas buscas de nossas glórias humanas, dizemos: Deus é maravilhoso porque Ele me fez rico, porque Ele curou minhas feridas, porque Ele restaurou o meu casamento. Estas obras são importantes, mas temos que tomar cuidado para não fazer destas obras uma autoglorificação de si mesmo, como se fôssemos muito especiais. Não que não o sejamos, nós somos muito especiais, mas não naquele sentido de nos achar melhor do que os outros, porque Deus usou sobre mim os seus favores. Então, cada um de nós, hoje à beira do poço, também precisa fazer um caminho interior que nos leve a glorificar a Deus, que nos leve a glorificar o Senhor, que nos leve a olhar em nossa vida e sobre a nossa vida a mão de Deus. Essa mão que se estende para nos abençoar, essa mão que se estende para nos curar, esta mão que se estende para nos favorecer. Então, se a mão de Deus se estende sobre nós para nos favorecer, podemos então contar com os favores de Deus. E contar com os favores de Deus nos permite, sobretudo, reconhecer que nós somos alvo da compaixão de Cristo, desta compaixão. E se somos alvos da compaixão, quer dizer, Jesus se compadece de nós, tem compaixão de nós, não é porque somos melhores, ou porque somos dignos, ou porque somos merecedores, mas a compaixão é um ato amoroso, única e exclusivamente de Deus, do amor insondável que Ele tem por nós. Então, sim, os favores de Deus podemos contemplar e dizer então que eu acredito, eu creio. Mas não porque alguém deu testemunho, mas porque eu fiz uma experiência desta compaixão de Jesus. Isso é tão importante, meu amado, minha amada, que nos ajuda a viver ao longo deste caminho quaresmal também fazendo experiências de compaixão com o outro, de fazer ações que mostrem nossa compaixão pelo próximo e de como esta compaixão é capaz de dar testemunho não de nós, mas do Cristo que vive em nós. A medida da vida de Cristo em nós é justamente aqueles atos que somos capazes de realizar livremente e desprovido de interesse. E por isso a compaixão de Jesus é livre e sem interesse. Não há nada que possamos dar a Deus que digamos, é isso que Ele precisa de mim. Não, porque Ele não precisa de nada. Então esses atos livres e desprovidos de interesse na relação com o outro, na nossa experiência familiar,
na nossa comunidade, na nossa paróquia, com aqueles com os quais encontramos, mesmo nestes tempos de pandemia, esses atos de livres e desprovidos de interesse é o que melhor qualifica a nossa fé, o nosso crer. Porque quando Jesus diz que o Pai dá testemunho dele, Jesus quer dizer um testemunho da liberdade de Deus. Um testemunho de um Deus que não busca interesses. E isso deveria ser também muito presente em nossa prática cristã. Ontem, quando fazia a meditação para o clero, para os padres da nossa arquidiocese, eu dizia, nós precisamos viver como padres a quaresma para além da quaresma. Sim, a quaresma é um tempo onde as práticas são oração, jejum e esmola. Mas um padre, homem da oração, homem do sacrifício, homem da doação, faz a quaresma a vida inteira. É claro, sem deixar de viver os outros tempos pascais, mas dando a entender que essa dimensão de quaresma que vivemos e que nos converte é algo que precisa ser sustentado em todos os outros anos de nossa vida. Então nós, queridos irmãos e irmãs, neste dia à beira do poço, temos que ter um compromisso de crer em Jesus, pelas obras que Ele faz. Que Maria, a cristã mais perfeita, aquela que acreditou, ajude cada um de nós nesse dia, vivendo o retiro quaresmal, culminando de modo especial às 8h15, com aquele momento profundo de reflexão do nosso oratório São Miguel Arcanjo, aqui também no nosso canal do YouTube, você possa ao longo deste dia viver os muitos momentos que Deus quer que você viva. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.